para aprender do Senhor. Eu disse do Senhor, amém? Por que do Senhor? Porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Não adianta o homem pensar que pode, que sabe, que tem, que é. Se Deus não abrir a porta, dele mesmo não vai vir nada. Nós estamos trabalhando a história da igreja. Abra aí na história da igreja. E nós meditamos apenas no versículo 5 e trouxemos apenas uma introdução, mas certamente nós vamos, por um bom tempo, trabalhar este pequeno versículo. E o mais importante é não apenas a gente aprender, não adianta, ou não é tão importante, ou tudo, a gente só aprender. Não apenas adquirir conhecimentos, que pode ser adquirido através de cursos bíblicos, teológicos e também das academias, mas o mais importante é a gente, naquilo que aprendemos, a gente colocar em prática. Em prática. Aleluia. Graças a Deus. Não, espere não. Não mais. Não. Glória a Deus. Isto. Amém. Então, Atos capítulo 5, por gentileza. Como falei, o livro de Atos, ele trata da história da igreja. Quando Deus dos céus, a terra olhou, não viu um justo sequer. Todos estavam extraviados como ovelha que não tem pastor. E Deus, na grandeza do seu amor, enviou seu único filho para que através dele, número 1, o mundo fosse salvo. O mundo, todos. Número 2, para desfazer as obras de Satanás, que causou um dano muito grande na terra. Por isso, está escrito que o mundo jaz no maligno. Em terceiro lugar, para preparar um caminho de volta para o céu. Eu disse, por quê? Porque quando Deus estabeleceu um jardim na banda do Éden e fez o homem, o fez imagem e semelhança sua, perfeito. Porém o pecado estragou tudo. E aí Deus, por conta do pecado, como consequência, o homem foi expulso do Éden. E ele colocou querubins ungidos com espadas flamejantes na porta para não entrar ninguém. Aleluia. E a partir daí veio o caos. E Deus de muitas maneiras tentou fazer o homem entender o seu amor e não foi entendido. Mas agora, no cumprimento profético lá de Gênesis, a semente da mulher veio, a saber, Jesus,
e ele estabeleceu a sua igreja aqui na terra. Vamos sair dos detalhes e vamos a Atos dos Apóstolos. Antes do versículo 5, nós temos o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 4. Debruce toda a sua atenção naquilo que eu estou falando, que é muito importante para o seu crescimento espiritual. Em Atos capítulo 1, revela a ascensão do Senhor Jesus Cristo lá no Monte Olival ou das Oliveiras, aos olhos de quase 500 discípulos, isso no capítulo 1, no versículo 1 a 14. Dos versículos 15 ao 26, uma necessidade estava sendo suprida. A escolha de Matias para apóstolo no lugar de Judas, o Iscariotes, que havia traído a Jesus. Aquele que no seu coração não se achou mais arrependimento. E no capítulo 2, a promessa feita estava se cumprindo, porque eles estavam em obediência ao Senhor, que mandou que eles fossem para Jerusalém e ficassem lá, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Porque eles precisavam serem revestidos de poder? Porque Jesus estava deixando a terra, porque Jesus estava sendo assunto aos céus, e o Senhor, sabendo da nocividade do homem e o quanto eles iam sofrerem, o Senhor Jesus queria prepará-los, ou seja, deixá-los fortes, poderosos, para que enfrentasse todas as astutas ciladas de Satanás, usando a humanidade, usando os homens. Então mandou que eles ficassem em Jerusalém, e eles ficaram, e a ordem era até que, e quando eles estavam lá, não os 500, mas os quase 120, porque os demais não esperaram o tempo de Deus, porque é assim um homem. Às vezes a gente quer, a gente sabe que Deus pode, a gente sabe que Deus dá, e a gente vai orar e pede e quer, e de repente não vem, e a gente se apressa e faz tomando o atalho daquilo que a gente precisa e quer, para depois culpar a Deus. Bom, então o que aconteceu no dia de Pentecostes, que era a festa tradicional dos judeus, o Espírito Santo, conforme a promessa, veio, e todos quanto estavam esperando esta promessa a receberam, e todos foram cheios do Espírito Santo e de fogo, foram batizados. Continuando, então foi exatamente naquele dia que a igreja estava na rua principal do cenáculo, estava desapercebida, mas quando o Espírito veio e encheu a todos, o barulho que eles fizeram foi tão grande, foi tamanho, que as pessoas que iam para a festa desistiram. E os que estavam lá, que ouviram aquele barulho, saíram da festa e vieram ver o que estava acontecendo. E o que eles viram? Homens simples, porém diferentes. Escute o que eu vou dizer. Não somos melhor do que ninguém. Diga comigo, não somos melhor do que ninguém. Diga, somos diferentes. Amém. E essa diferença é Deus que faz em nós, através da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Então eles estavam lá,
E de repente, a multidão chegou. E Deus levanta um homem alfabetizado, um homem simples, um homem que não tinha nenhum nível acadêmico, que seu português não era tão bom quanto o seu que está me ouvindo, mas a diferença é porque ele estava cheio do Espírito Santo. E agora, diz a palavra de Deus, a palavra de Deus diz o quê? Que eles começaram a querer saber o que estava acontecendo ali naquele cenáculo. E cada um que tentava explicar não chegava a um denominador comum. Isso os críticos, porque em todo lugar tem aqueles que percebem que Deus vai fazer alguma coisa, mas tem aqueles que criticam quando Deus está fazendo alguma coisa. E agora aparece alguém, aquela multidão, no versículo 12 diz que todos estavam maravilhados e suspensos, dizendo uns aos outros: que é isto? Dizer, eles estavam maravilhados, mas também não sabia explicar nem dizer o que estava acontecendo. Mas no meio dos que estavam maravilhados, apareceram também os zombadores, apareceram também os críticos. E você sabe do que eu estou falando. Sempre há um crítico, sempre há alguém que te condena, sempre há alguém que te critica, sempre há alguém que fala mal da sua fé, da sua religião, do seu Deus. Sempre há alguém. São os zombadores, são os críticos. Nunca deixou de haver esta classe de pessoas. E quando elas aparecem, o delas é nos colocar para baixo, mas quem está em cima nunca desce, só sobe e sobe mais. Glória a Deus. E eles zombavam e diziam: sabe o que é que está acontecendo? Aí eles tentaram explicar. Eles estão embriagados, estão cheios de vinhos. Mas eu acredito que aquela palavra foi ouvida aos que estavam lá, cheios. Aleluia. E se não foi ouvida, o Espírito Santo revelou e mostrou. Aleluia. Aleluia. E quando agora os críticos diziam que eles estavam embriagados, aí Deus toma a boca de Pedro. Aleluia. E Pedro se levanta cheio e diz: isto é impossível, sendo 9 horas da manhã, mas o que vocês estão vendo é aquilo que foi profetizado por Joel sobre os últimos dias. Aleluia. Então esses homens estão mesmo, sabe como é? Cheios do Espírito Santo. E Pedro agora começa a pregar. Eu disse pregar. E graças a Deus que o sermão do apóstolo Pedro ficou escrito, ficou registrado, do versículos 14 ao versículo 47, foi o sermão de Pedro. E quando ele terminou o seu sermão, quase 3.000 almas, eu disse 3.000 almas, se renderam aos pés do Senhor Jesus. E assim nasceu
esta igreja, que não foi em Roma, que não foi no México nem nos Estados Unidos, foi em Jerusalém, a cidade do grande rei. Oh, aleluia! E amados irmãos, aqueles que se convertiam, eles estavam unidos na mesma visão, no mesmo propósito, e estavam na casa de Deus para orar. Glória a Deus, para comungarem juntos, para ver a operação de Deus através do Espírito Santo, usando eles como instrumentos na mão de Deus. E foi num destes dias à tarde, precisamente 3 horas da tarde, que Pedro e João dirigiam-se ao templo chamado a Formosa, e ali encontrou na porta do templo um paralítico, que ele estendia a mão e lhe pedia esmola, e ele disse: não temos, plural, nem prata nem ouro, singular, mas o que eu tenho, aleluia, isto eu te dou. Ele disse: não temos, porque sabia que o seu companheiro não tinha dinheiro, estava liso, aleluia. Mas quando ele disse: mas o que eu, singular, porque ele, Pedro, sabia o que tinha. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele sabe o que tem. Aleluia, glória a Deus. Isso se chama sensibilidade espiritual. Nós precisamos saber o que nós temos. Aleluia, porque você nunca vai usar algo que você não tem. Glória a Deus. Você vem numa estrada, na cidade mesmo, aí você olha McDonald's, aí você está com fome. Você diz: vou entrar para comer um McDonald's. Mas a primeira coisa que você faz é consultar a carteira. Vou ver se tem dinheiro. Aleluia. Mas eu tenho cartão. Mas eu não consultei se tem crédito, porque o cartão não é tudo. Como ser crente não é tudo. Tem que consultar se está cheio ou se está vazio, se tem, se não tem, se pode, se não pode. Aleluia. Nesse lindo shuin de fly me konemahaya. Aleluia! Aí Pedro disse: nós, plural, não temos prata nem ouro, mas o que eu, singular, eu sei o que eu tenho. O que é que você tem, Pedro? O poder do Senhor está sobre a minha vida. Eu estou aqui queimando em brasas vivas. Eu tenho autoridade delegada pelo Senhor Jesus Cristo. Aí olha para o paralítico e diz: nem ouro nem prata não tem, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o pobre do incrédulo, eu disse? Pobre do incrédulo, não saiu do lugar. Mas Pedro disse o quê? O que eu tenho. O que é que ele tinha? Autoridade. Se eu mandei, ele tem que levantar. Lembra de Elias, que foi ao rei Acabe e disse: olha, rei Acabe, a partir de agora são 3 anos e 6 meses que não cairá uma gota sequer de água em Israel. Aleluia. E concluiu. Quem sabe Acabe estava esperando ele dizer: assim diz o Senhor, mas ele não disse. Ele disse: quem está dizendo sou eu, Elias.
Olha para a minha cara, Cabe. Quem está dizendo sou eu. Por quê? Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E quem tem responsabilidade com Deus não fala o que quer, mas o que Deus diz, o que Deus manda, o que Deus revela, o que Deus mostra. Aleluia! E agora o paralítico não andou. Aí ele foi lá, pegou na mão e puxou. Venha. E quando puxou, irmão, puxou com autoridade. Porque se fosse sem autoridade, do puxão que ele deu, o paralítico caía do outro lado e se arrebentava. Mas foi com autoridade. O paralítico, quando puxou, aí já se firmou nos artelhos e entrou na igreja, dando glória a Deus e aleluia. Estamos acompanhando para chegar no capítulo 5. Mas observe algo interessante. O diabo, irmãos, é o nosso adversário, e ele trabalha de muitas maneiras. Quando o paralítico entra no templo, o diabo dizia: agora eu preciso parar este pregador, eu preciso parar este Pedro, senão ele vai revolucionar o mundo. Tenho que parar. De que maneira? Ele não peca, ele não adultera, ele é casado, não anda namorando. Porque tem pessoas casadas que namoram, mas não é aqui não. Aleluia. E o que é que eu vou fazer agora? O diabo disse: é fácil. Quando você não consegue pela força, você consegue pelo amor. Dizer que você não presta, dizer que eu não presto, não dá certo. Porque quanto mais nos ofende, mais a gente busca ao Senhor. Não é perigoso quando estão atirando pedra em você. Coloque isso na mente. Não é perigoso. Primeiro, porque não se atira pedra em árvores que não têm fruto. Agora é perigoso quando alguém diz: você é o máximo. É quando alguém começa a te elogiar. Na maioria das vezes estas pessoas incham. Pasmem vocês. Não vamos para longe, vamos para aqui. Sede, Rio Largo. Pasmem vocês. Quantos irmãos e irmãs aqui, cheios e cheias do Espírito Santo, profetizaram no altar e no centro e no meio, na nave da igreja? Quantos irmãos e irmãs foram tremendamente usados por Deus e curaram os enfermos? E onde eles estão? E o que aconteceu? Eles incharam com os elogios, e eles pensaram que eles estavam fazendo. E o dom desapareceu. Deus quer fazer, Deus quer usar, Deus quer levantar, mas Deus não sabe como vai fazer. Porque na hora que levanta alguém, dá uma visão, uma revelação, a primeira coisa é o quê? Fazer um pendrive. Agora é pendrive, né? Está tudo moderno. Faz um pendrive, joga na internet e já quer ganhar dinheiro. Glória a Deus. Quando Deus começa a usar na pregação, no ministério de curas, de milagres, aí já estão cobrando até para orar. Glória a Deus. Eu estive em uma convenção e apareceu lá um pastorzão com uma mala desse tamanho. Aí disse: o senhor, pastor Nobel? Eu digo: ele
mesmo? Aleluia. O pastor lá do Rio Largo das Alagoas. Sim, senhor. Disse: olha, porque eu sou conferencista. Aí começou dizendo tudo o que ele era. Disse: ah, irmão, graças a Deus, que o Senhor continue lhe abençoando. Ele diz: mas eu queria ir lá na sua igreja. Eu digo: meu irmão, lá a gente somos matutos, lá do interior, dentro das canas. Só que ele já tinha pego as informações todas. Ele: não, mas... Aí eu disse: mas e aí, como é que faz para o senhor ir? Ele diz: olha, o senhor, qual é o propósito do trabalho? O senhor quer muitas almas? O senhor quer que seja com cura? O senhor quer que seja com batismo com o Espírito Santo? Eu achei interessante. Veja só, falta pouquinho assim para ser Deus. Aleluia, aleluia. Aí eu digo: mas por que faz alguma diferença? Ele diz: não, porque de acordo com o que eu vou fazer, aí é o preço. Se for com batismo com o Espírito Santo, é mais caro. Aleluia. Me lembrei de Elimais, o mar. Aí eu agradeci: muito obrigado, pastor, mas eu vou orar. Aleluia. Mas deixa para lá. Então o que acontece? Aquela igreja com homens simples, que se fosse hoje, Pedro não podia ser pastor daquela igreja. Podia não era chamado, porque é analfabeto, porque não sabe falar bem o português, porque toca o R pelo S e sei lá. Mas amados, aquela igreja, naquele dia, 3.000 almas, e eles agora, Deus começou a usá-lo com milagres e maravilha. O paralítico entra gritando e pulando. E o que aconteceu com a comunidade? Preste atenção, irmãos, nunca faça isso. Aí ficaram olhando para Pedro admirados. Esse é o homem, esse é o nosso pastor. Aí Pedro parou. Era o diabo tentando enganá-lo. Aí Pedro parou e disse: por que vocês estão olhando assim para mim? Porventura este paralítico que vocês estão vendo, andando e saltando, ele está fazendo isso pelo meu poder? Não, quem fez isto foi Jesus Cristo de Nazaré. E o diabo ficou envergonhado. E Pedro continuou cheio. Porque se ele tivesse absorvido aquela glória para ele, ele teria perdido a unção de Deus. Deus disse: não darei a minha glória a outrem. Quanto mais Deus te usar, desça. Aleluia, aleluia. Amém. Mas amados irmãos, o diabo disse: não deu certo com o elogio. Vamos fazer o seguinte: vamos levantar contra ele uma perseguição. Irmão, quem está na vontade de Deus é perseguido, é caluniado. Aleluia. Vamos levantar contra ele uma perseguição. Mas vão achar o que na vida dele? Não tinha nada para achar. Ah, tem sim. A história do paralítico, lembra? E ele foi exatamente levado ao sinédrio. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Por causa do nome. Do nome, eu disse, do nome de Jesus. Porque o paralítico levantou como? No nome de Jesus. Porque a lei é tremenda. O problema não é a lei em si, é a interpretação da lei. Glória a Deus. O advogado não está aqui hoje para me ajudar,
O problema não é a lei em si, é a interpretação da lei. E o que eles interpretaram? Que eles estavam falsificando, que eles estavam usando o nome de uma pessoa que havia morrido, falsidade ideológica, e estava usando o nome de uma pessoa que havia morrido, e estava influenciando, enganando aos pobres e coitados. Aleluia! Mas, meus amados e queridos irmãos, o objetivo era apenas calar a voz de Deus pela boca de Pedro, mas ele não se calou, de sorte que Pedro disse lá no Sinédrio, quando foi ameaçado, e eles disseram: a partir de hoje você não pode mais falar neste nome, glória a Deus. Aí Pedro disse: me diga uma coisa, aleluia, vocês querem nos calar a boca, mas eu quero saber o seguinte, que é melhor ou está correto obedecer a vocês que querem que a gente se cale, ou obedecer a Deus? Eles engoliram a seco, porque eles eram religiosos. Aleluia. Aí, de forma articulosa, sábia, movido pelo Espírito Santo, ele não disse obedecer a Jesus, eles obedeceram a Deus. Aleluia. E eles agora apanharam e foram liberados. E disse: olhe, isso é uma forma de coação. Ameaçaram de morte e eles saíram. Saíram, pastor, como? Não saíram desviados, não saíram revoltados, não saíram fracos, saíram fortes. Eles saíram mais cheios do Espírito Santo do que quando entraram. Eles ficaram mais cheios do que quando levantaram o paralítico. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas estamos nos últimos minutos da igreja aqui na terra. Eu vi a minha esposa, a gente veio vendo alguns relatórios, glória a Deus, sobre a manifestação do anticristo. Aleluia. E eu disse para ela: minha filha, o que na verdade nós estamos precisando é cingir os lombos, é estar mais preparados. Por quê? Porque a qualquer momento o anticristo começa a dominar, e o alvo dele é calar a voz da igreja. Então o que é que nós podemos fazer? Cingir os nossos lombos. Para quê? Para não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então Pedro, ao sair de lá, ele foi para a igreja. E quando chegou na igreja, ele não murmurou, não reclamou, não questionou nada negativamente. Eles, ao chegar na igreja, eles fizeram aquilo que foram proibidos fazer. Eles oraram. E eu queria que você observasse. Capítulo 4, versículos 24 em diante, ele diz: e, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra os seus ungidos, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que ungistes, e ajuntaram-se
não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem, aleluia, com toda a ousadia a tua palavra, enquanto tu estendes as mãos para curar, para que se façam sinais, prodígios pelo nome do teu santo Filho. Versículo 31. Veja aqui, espetáculo de mensagem. E tendo eles orado, número 1, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Eu disse, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Número 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. Número 3, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora não era Alexandre 2 cheios, agora era todos cheios do Espírito Santo para falar a palavra de Deus. Aleluia. Diz que crente é como omelete, quanto mais bate, mais ele cresce. Aleluia. Meus amados irmãos, versículos, capítulo 4, 37, fala sobre a comunidade de bens entre os principais cristãos. Diz a palavra de Deus que aqueles que haviam crido, aquela multidão, ninguém tinha por seu aquilo que possuía. E os apóstolos davam grande testemunho. E não havia entre eles ninguém que tivesse necessidade de coisa alguma. Por quê? Porque os que tinham, eu disse, os que tinham repartiam com os que não tinham. Como é que nós fazemos isto hoje? Naquela época, eles vendiam casas, propriedades, bens, e levavam para os pés dos apóstolos. Glória a Deus. E hoje a igreja faz isso. Como? De que forma? Através de dízimos e ofertas. E deixa eu abrir um parêntese, porque me lembrei de algo. Agora eu digo como Paulo, não sei se pela carne, não sei se pelo Espírito, mas eu fico muito triste no dia da Santa Ceia. Por quê, pastor? Porque no dia da Santa Ceia nós pedimos à igreja. Quem é a igreja? Você, nós, todos, que tragam 1 quilo de alimento. 1 quilo. Para quê? Para que a gente possa socorrer os menos favorecidos. E quando eu mando recolher, não dá para fazer 2 cestas. É uma vergonha para nós, chamados cristãos, e que dizemos que amamos uns aos outros, como mandamento. 1 quilo, é 1 quilo de alimento, mas não traga 1 quilo de sal, não. Glória a Deus. Teve uma igreja que o pastor exortou sobre isso, e disse, irmão, 1 quilo de alimento não é nada para aquilo que Deus tem lhe dado. Aí cada irmão resolveu trazer 1 quilo, mas todos trouxeram 1 quilo de sal. Aí complicou. Queridos, mas veja só, vamos concluir. Estamos no limiar do tempo. A Bíblia diz que eles repartiam segundo a necessidade que cada um tinha. Aí aparece José. Quem era José? Era Barnabé. Então Barnabé, que significa filho da consolação, era levita, era natural de Chipre. Ele possuía uma herdade, vendeu a
aquela propriedade e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Presta atenção aqui, que aqui iríamos começar a mensagem, mas o tempo terminou. Aleluia. Então ele vendeu. Quem foi que vendeu a propriedade? Barnabé. E ele fez o que com o dinheiro? Levou para a igreja e depositou nos pés dos apóstolos. Está aqui. Vendi essa propriedade, está aqui o dinheiro. E isso foi notório a todas as pessoas. E o que aconteceu? Lá na igreja tinha, naquela igreja de Jerusalém, tinha um casal. O nome de um era Ananias, do marido, da mulher era Safira. E eles viram aquilo e eles ficaram com inveja. Diga, ficaram com inveja. Olha para quem está perto de você, diga, inveja mata. Mata. Ele viu. E todo mundo sabia que ele tinha muitas posses. Glória a Deus. E ele ficou o quê? Com vergonha. Por quê? Porque ele nunca deu nada. Nem se sabe se ele era dizimista. Porque tem crente que não é dizimista não, irmão. Tem crente que não dá dízimo não, senhor. E ainda fala mal. Disse, eu vou dar dinheiro para pastor? Para mim não. Dízimo é para a igreja. Glória, quem quiser dar dinheiro para o pastor, não é pecado não, irmão. Agora você não tem que colocar na salva não. Não é para mim? Você tem que vir lá, olha pastor, trouxe aqui para o senhor. Tem um irmão aqui, um obreiro. Terminava a reunião, ele vinha, pastor, queria falar com o senhor. Pois não, meu irmão, pai, senhor, isso é um bicicleta aqui, é para o senhor. Aí me dava uma notinha bonitinha. Aí eu agradecia a ele, para ele não perder a bênção, né, irmão? Aleluia. Aí isso é para mim. E eu faço o que eu quiser. Amém. Aleluia. Agora, o segredo de ter, diga, o segredo de ter é dar. Glória a Deus. Então, amados, Ananias ficou com vergonha. Por quê? Porque Barnabé disponibilizou voluntariamente, vendeu e levou. Está aqui. Está aqui. E ele disse, não, peraí, Safira. Ficou feio. Ficou feio para a gente. A gente não dá nada. A gente não dá nada para a casa de Deus. A gente não dá nada para a obra do Senhor. A gente não faz nada pelo reino. A gente não canta, a gente não prega, a gente não evangeliza, a gente não ora. Nem em casa, nem na igreja. Aí o irmão disse, sou membro, pastor. Eu digo, irmão, sou membro de banco. Eu digo, não, irmão, de banco não. Não sou membro de banco. Não, meu irmão, membro de banco é prego, parafuso, verniz. Você é membro do corpo de Cristo. Agora precisa ser fiel. Bom, então o que acontece? Ananias e Safira, vendo a obra feita por meio de Barnabé. Por exemplo, as cadeiras que vocês estão sentados, é ou não é? São ou não são confortáveis? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E quem comprou essas cadeiras? Vocês. Quer dizer, vocês que contribuíram. Se baixasse um decreto, só senta quem contribui.
será que você ficaria sentado ou em pé? Mas deixa isso para lá, não vai fazer isso não. Então o que vai acontecer? Que Ananias sentiu inveja, ficou com vergonha e disse: mulher, a gente tem que fazer alguma coisa. Fazer para quê? Ele devia ter dito para abençoar a obra. Não, ele não disse isso. Ele disse para a gente não ficar mal na fita. Não ficar mal na fita. Ou seja, eles iam fazer para se amostrar, para as pessoas verem que eles também participavam, que eles também davam, mas não era verdade. E assim fizeram um complô em casa, traçaram um plano, venderam e levaram apenas a metade. Ora, irmãos, com todas as letras, eles estavam sob influência de Satanás. Porque o diabo não pode tocar nenhum crente, por mais fraco que ele seja, mas pode influenciar a vida dele. Glória a Deus. E naquele dia, eles tentaram ou pensaram que iam enganar a Pedro, mas eles se esqueceram de uma coisa. E por que esqueceram? Porque eram crentes naturais, não eram crentes espirituais. Eles esqueceram de um dom. Eu disse um dom que Deus dá à igreja. Não é ao pastor, é à igreja. Que dom, pastor? O dom de discernimento de espírito. Você está falando e a pessoa portadora do dom recebe de Deus a revelação, e você passa por momentos difíceis. Já contei aqui uma vez e vou contar para terminar. Peço que todos fiquem de pé, por gentileza, para mim não ir mais longe. Mas eu era uma segunda-feira, e chegou uma irmã para falar comigo. E eu a recebi. Glória a Deus. Os irmãos sabem que ali no gabinete a parede é de vidro. Quem está fora não ouve, mas vê quem está dentro. Propositalmente mandamos fazer aquilo lá por conta dos nossos amigos. E ali eu estava, e aquela irmã, ela começou, o tema dela era falar mal da sua mãe. A conversa dela era tão forte, as palavras que ela trazia eram tão carregadas, que se eu não tivesse, Rubenê, vigiado, eu teria ficado com raiva da mãe dela, que era também da igreja, era irmã. Mas o quadro que ela pintou da mãe dela era horrível. Parecia mais que era um dragão. Aí quando eu comecei a ficar com raiva da mãe dela, por estar fazendo tanta coisa com aquela pobre criatura, aí eu senti aquele mal-estar. Aí eu digo, alguma coisa está errada. Aí eu comecei a orar em espírito. Comecei a conversar com Jesus. E a partir daí, tá certo? Eu me desliguei dela, da conversa, e me liguei a Jesus.
Porque tem pessoas assim, irmão, dentro da igreja, não estou falando lá fora não, dentro da igreja, carregadas mesmo. Pessoas com raiz de amargura, pessoas cheias de ódio, pessoas cheias de violência. Uma pessoa que tem ódio, até pelo inimigo, Deus não está na vida dele ou dela. Nem pelo inimigo nós podemos ter ódio. Porque a Bíblia manda, Jesus disse que nós devemos amar os inimigos. E ela com tanto ódio da mãe, digo, meu Deus, não é possível. Aí eu passei o telegrama, chegou e voltou a resposta. Aí o Senhor falou comigo, disse, mande ela olhar nos seus olhos. Aleluia. Aleluia. Aí porque eu sou muito de fazer prova com Deus, sou como Gideão. Aí eu digo, olhar nos meus olhos, meio esquisito, né, irmão? Aleluia. Aí eu falei pelo nome dela, fulano, ela olhou assim, chega, tomou aquele susto, quando eu digo, fulana, eu digo, por gentileza, vem aqui, fica aqui na minha frente. Eu saí de trás do birô, ela estava na frente, ficou assim, ficamos assim, frente a frente. Foi só o que Deus mandou fazer. E eu disse, olhe dentro dos meus olhos. Foi muita coisa, não gritei, não pulei, fiz nada, só mandei que ela olhasse dentro dos meus olhos. Foi o que Deus mandou. E na hora que ela cruzou os olhos com o meu, aí eu em espírito, eu digo, saia dela em nome de Jesus. Mas foi uma queda bonita. Se fosse no barro, tinha levantado poeira. Os irmãos estavam ali, que sempre ficam os irmãos ali, ficaram tudo assombrados. Glória a Deus. E naquele dia, Deus manifestou o seu poder através apenas de um olhar. Mas não eram os meus olhos. Ela não olhou para os meus olhos. Ela olhou para os olhos de Deus. E ela não suportou, caiu por terra e o demônio pegou ela. E aí nós oramos. E depois ela, quando voltou a si, disse, onde é que eu estou? O que está acontecendo? Glória a Deus. E aí li a Bíblia com ela, pedi que ela mudasse a postura, tomasse uma posição, fosse para casa, pedisse perdão à mãe, para poder ser abençoada. Glória a Deus. Até hoje, eu disse, nunca vi ninguém bem sucedido quando se levanta contra qualquer que Deus constitui sobre ele. Não sei se vocês conhecem alguém bem sucedido que se levantou contra o pai, que se levantou contra a mãe, que se levantou contra o pastor, contra o líder. Eu não sei. Não sei mesmo. Uma coisa eu sei: quer ser feliz, tema a Deus. O nosso tema é o temor de Deus. Durante esses dias, não sei quanto tempo vai passar, mas seguramente terça-feira dessa que vem a hoje, porque essa que vem já é a primeira terça, eu estarei no Farol.